nesse momento, nosso pastor Paulo Silas vai estar entregando aqui o Jonathan nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. É um privilégio ter o meu filho ao meu lado, né? E bênção. E Deus te abençoe, meu filho, em Cristo. Oremos nesta noite. Pai Celeste, aqui está o Jonatas, que vai ser, ó Deus, o instrumento usado por Ti nesta hora para nos compartilhar a Tua palavra, repartir conosco tudo aquilo que o Senhor já tem posto no seu coração, na sua vida. Seja com Ele, Teu Espírito Santo o capacite, o ilumine e o inspire para a glória do Teu nome. Fala aos corações aqui nesta noite, assim oramos, no doce nome de Jesus. Amém. Tomara que essa chuva aí seja chuva de vitória. Está vindo aí sobre a sua vida hoje. É um privilégio estar aqui nessa noite para estar ministrando para vocês a palavra do Senhor. Agradeço a oportunidade aí, Daniel. Um dia eu estava até conversando com o Luan, a gente estava sentado ali nos adolescentes e eu ficava olhando e vendo, será que um dia eu vou ter coragem de subir nesse púlpito aí para estar pregando a palavra do Senhor? Será que eu não vou ficar me tremendo tudo? E aí, graças a Deus, Ele me deu essa oportunidade hoje. Espero que você seja impactado aí pela palavra do Senhor. Eu não vim aqui trazer palavra minha não, vim trazer a palavra do Espírito Santo, tocou no meu coração nessa noite para estar trazendo para vocês. Amém? Trago um abraço do meu pastor, Bispo Miguel, lá da Nova Vida, para os pastores aqui, tá? Pastor Abimael, meu pai. E peço aos irmãos que abram junto comigo em Atos, capítulo 2, versículo 42. A partir do versículo 42. A minha versão aqui da minha Bíblia é Almeida, corrigida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, que cada um, ó Deus, aqui nesse lugar, seja impactado por essa Tua palavra. Ó Deus, cada um saia daqui, não, ó Deus, exaltando, ó Deus, a si mesmo, mas exaltando a Cristo, nosso Senhor, nosso noivo, que a Tua noiva que aqui está, ó Deus, exalte o Teu nome a cada dia mais, que possamos, ó Deus, estar em comunhão, louvando a Ti, que Teu Espírito Santo que já está aqui conosco, continue falando no nosso coração. É isso que eu te peço nessa noite e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, por favor. Charles Spurgeon, um grande pregador, né, conhecido até como o príncipe dos pregadores, ele diz assim: não há deleite mais puro ou emocionante deste lado do céu do que ter a alegria do Cristo em nós, e assim ter a alegria plena. Sua glória espera que completemos nossa comunhão, pois sua igreja se assentará com Ele em seu trono, como sua muito amada noiva e rainha. Então, eu estava refletindo, assim como Daniel me chamou para estar trazendo essa palavra para essa igreja, sobre o livro de Atos. E refletindo sobre o livro de Atos, né, e pensando nessa reflexão, eu vim pensando, como está essa noiva hoje em dia? Como está essa noiva tão amada, tão querida, que está esperando o noivo por retornar para nos buscar? Essa noiva está tão controversa,
tão difícil, trazendo tanta confusão nesses dias. E aí, eu peguei nesse texto aqui. Como é que era a igreja naquele tempo? Temos que retornar a essa igreja. Temos que retornar a esses hábitos dessa igreja, que foi a primeira igreja que se iniciou aqui com os apóstolos, né? Aqui, como eu venho falando, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? O ensino era falado naquela época, assim como Jesus chamou os apóstolos, os 12 apóstolos, para seguir, caminhar junto com ele, o ensino era feito de forma oral. Então, quanto mais próximo do mestre, mais a pessoa aprendia. Por isso que ele chamou esses discípulos, os 12 mais próximos. E tinham muito mais outros discípulos que também seguiam Jesus. Mas é a proximidade com Cristo que faz a gente aprender. É a proximidade com a palavra de Deus que faz a gente ser a verdadeira noiva, a verdadeira igreja. Então, essa proximidade fez um homem pescador fazer um discurso. Pedro, logo aqui nesse capítulo, ainda no capítulo 2, se vocês voltarem mais um pouquinho, você vai ver que Pedro faz um discurso maravilhoso, em que ele fala assim: e acontecerá, no versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele vem falando que esse Cristo, lá no versículo 29, Davi, né? Esse Cristo que vem lá da descendência de Davi, ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas Deus o ressuscitou, versículo 32, a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Como um pescador que não sabia escrever, que não sabia nem falar direito, fez esse discurso, que aqui no versículo 41 vem falando que quase 3.000 almas se dobraram ao nome do Senhor. Sabe o que chama isso? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Quem crê, dá um glória a Deus aí. E glorifica esse Espírito Santo que está aqui conosco nesse lugar. É o Espírito Santo que fez isso. E fez Pedro fazer esse discurso diante dessas pessoas. E isso, ele trazia essa doutrina. A doutrina do quê? Que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E essa a palavra que a gente tem que trazer hoje em dia. Cristo morreu. O mundo está querendo dizer, Cristo morreu, Jesus não vai voltar. Ele vai voltar sim, e já está às portas. Está aguardando a noiva ficar ataviada, a noiva ficar pronta. Então, nós como noiva de Cristo, temos que estar prontos nessa noite. E como a obra de Deus é maravilhosa, né? E não só com Pedro, mas lá no capítulo 9, em Atos 9, ele também transforma a vida de Paulo, né? Eu até aconselho o pessoal aqui, que está aqui, os irmãos, após sair desse culto, leia Atos em casa, leia Atos todo, o livro de Atos. Se deleite nessa palavra de Deus maravilhosa, conheça a palavra de Deus. E lá em Atos 9, Paulo vem falando, né? Jesus transforma Paulo através do encontro com ele. E esse mesmo apóstolo também ensina essa doutrina dos apóstolos, né? Lá em Atos 9, versículo 20 e 21, ele fala assim: e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Então, Paulo é transformado pelo Senhor. Paulo tem encontro com Jesus. E esse encontro faz que ele ensine, que ele pregue a palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos é essa. Então, só os pastores que têm que pregar? Só os diáconos têm que pregar? Você tem que pregar. Você tem que pregar todos os dias, né? Aqui tem uma frase até que fala: a nossa vida prega mais do que nossas palavras. Então você tem que pregar todos os dias, com a sua vida, com o seu andar, com o seu falar, com o seu modo de agir com a sua família, agir com seus irmãos. Então,
esse é o ensino dos apóstolos. E a igreja está tão sedenta disso, tão sedenta de cristãos verdadeiros, cristãos que sigam ao caminho do Senhor, que desenvolvam essa doutrina dos apóstolos, essa palavra, essa doutrina dos apóstolos que começou de forma oral, hoje é aqui no nosso Novo Testamento. E quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu já li algum versículo, já li. Será se você já leu a Bíblia toda? Será se você já... não é só ler, tem muita gente que fala, né? Eu leio a Bíblia, mas lê como lê o jornal de manhã. Lê como lê um livro de histórias. A Bíblia não é livro de histórias. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente não tem que só ler a palavra, tem que meditar na palavra. Tem que pegar a palavra, meditar, ruminar, ler e parar naquele texto e entender o que Deus quer falar conosco. Não é só ler como um jornal. Você acorda, não é só ler igual o Facebook que você fica passando lá as mensagens, vendo os memes. Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém. Os apóstolos, eles não desenvolviam pensamentos filosóficos, eles relatavam aquilo que eles viveram com Cristo. Pedro relatava aquilo que ele viveu com Cristo. Paulo relatou aquele encontro que ele viveu com Cristo. Os outros apóstolos relataram aquilo que eles viram com Cristo. E aí você às vezes fala, eu não tenho o que falar sobre Jesus, eu não sei falar, eu fico tímido. Não, fale daquilo que Cristo fez por você. Fale daquilo que Cristo está fazendo na sua vida. Se você está vivo aqui hoje, essa é a obra de Cristo. Se você acordou hoje, essa é uma obra de Cristo. Então o nome de Cristo tem que ser louvado nessas coisas. Amém? O aprendizado não era monótono, né? Porque às vezes a gente fica aqui lendo a Bíblia e quando eu leio a Bíblia dá muito sono. Aí eu começo a dormir, né? Não, o aprendizado era eficaz, era vívido. Aquelas pessoas que estão aqui nesse capítulo, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Elas tinham vontade de estar ali com os apóstolos, de conhecer quem é esse Cristo, quem Ele é, como é que Ele fazia. Ele ressuscitou, Ele vai nos levar para o céu. Eles tinham vontade de estar ali com os apóstolos. E nós também temos que ter vontade de conhecer a palavra de Deus. Devemos ter vontade de meditar na palavra de Deus. Devemos ser assim, absorver o máximo. Devemos sair daquela superfície, daquela superficialidade, como eu falei aqui para vocês. Ler aqui a palavra e ler, fazer a sua oração. Já li aqui o capítulo 2, já li aqui o capítulo 3, tá bom? Amém? Fecha a Bíblia e pronto. Deus não falou nada com você ali, nessa leitura superficial. Assim, quando você lê, ore. O Espírito Santo vai falar com você. Vai falar, Espírito Santo, o que o Senhor tem para falar comigo aqui nessa palavra? O que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida aqui nessa palavra? Então é isso que você tem que fazer com a palavra do Senhor. Amém? E eles também perseveravam, não só na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Eu achei interessantíssimo, porque quando eu estava meditando essa palavra, logo assim, na semana passada, saiu um vídeo aqui do pastor Mael, né, falando sobre unidade. E aí eu fiquei pensando, é isso mesmo, tem que falar sobre unidade, sobre comunhão. Eles tinham uma comunhão de tal forma, que você vai vendo aí pelos versículos a seguir, que eles ficavam juntos, venderam propriedades para estarem juntos. Venderam tudo que tinham, às vezes, os mais abastados, os mais ricos, para estarem ali juntos. Para quê? Para conhecer mais de Cristo. Estar junto na comunhão. Meu bispo lá, Miguel, já falou uma vez numa pregação, ele falou, gente que se junta tem predisposição para ter comunhão. Então, só de a gente estar aqui junto, nessa noite, cada um de vocês, você em casa também que está assistindo com a sua família, só de vocês estarem juntos, ouvindo essa palavra, o Senhor está ali presente. Como a palavra de Deus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Espírito Santo de Deus está aqui presente. Essa comunhão é mais do que importante. Louvar a Deus, né, como louvaram aqui os adolescentes, como louvaram aqui a mocidade, louvar a Deus juntos em comunhão, como a presença de Deus é maravilhosa nesse momento.
quando estamos aqui em comunhão. A nossa igreja, não só igreja como denominação, mas nós como noiva de Cristo, temos que estar em comunhão. Estamos tão separados, às vezes, com brigas de denominação, temos que estar em comunhão. A noiva que Cristo quer ver é aquela noiva unida, junta, ataviada, bonita. Essa é a noiva que Ele quer ver. A comunhão é uma das ferramentas para a gente crescer, né? E outra coisa, a comunhão, uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagar. Então, uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagar. Então, nessa noite, você que está às vezes pensando, eu vou sair da igreja, não dá mais, eu vou sair porque ninguém me ama, eu não tenho comunhão com ninguém, não saia, não saia. A comunhão é onde você vai crescer, é onde Cristo vai te transformar, através da palavra de Cristo, através do serviço, através de estar junto com os irmãos. Não é necessário fazer campanhas, nem eventos, não precisava nessa época fazer campanhas, eventos, festividades, para eles estarem juntos, para aquela comunhão ali, aquela primeira igreja lotar, não precisava disso. O que bastava? Bastava a palavra de Deus, bastava a oração, bastava o louvor a Cristo, né? Aqui no versículo 46 fala, perseveravam unânimes todos os dias no templo, e no 47 fala, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e comiam juntos com alegria, no versículo 46, eles tinham alegria de estar ali, eles perseveravam com alegria, eles estavam juntos com alegria. E a comunhão é muito importante por isso. Quando um está triste, o outro alegra ele. Quando um está caído, o outro levanta ele. Quando um está com problema, o outro entra com oração por ele. E essa é a comunhão. Essa é a igreja que Cristo quer falar conosco. Cristo não chama a nós para o individualismo, né? Por conta dessa pandemia, cada vez mais a gente está vivendo num mundo que está se isolando cada vez mais. O mundo vem dizer o contrário. Você tem que se isolar, você tem que ficar na sua casa. Está certo, a gente tem que se proteger, ok. Mas você sai para tantas coisas às vezes. Você sai para ir no shopping, você sai para ir trabalhar, você sai para ir... E dá desculpa de que, não vou na igreja não, porque por causa do coronavírus. Jesus está vendo. Jesus está vendo essa sua desculpa. Desculpa de que não pode estar aqui, mas está em outros lugares. Então, tenha essa ideia de que a comunhão é importante. Um cristão que não tem comunhão, ele vai se apagar. Deus é um Deus relacional. Ele não é único em si mesmo. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus triuno. Os três têm uma comunhão perfeita. E essa comunhão perfeita é que Ele quer que tenhamos entre nós. E essa comunhão perfeita entre nós, e essa comunhão perfeita com Ele. Então, nessa noite, que você coloque isso no coração. Esteja em comunhão. Essa é a marca de uma verdadeira igreja, estar em comunhão. Né? Como lá em 1 Coríntios 12, vem falando, Paulo vem falando, porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo. O corpo está separado? Uma perna está aqui, uma mão está ali, um olho está ali, um nariz está aqui. Não, o corpo é junto. O corpo aqui, quando ele fala aqui, ele usa no grego a palavra que significa órgãos. Os órgãos do nosso corpo, eles se ajudam. Quando um órgão está sofrendo por algum motivo, os outros também sofrem por esse motivo. Os órgãos têm funções diferentes, mas eles se complementam. Os órgãos têm estruturas diferentes, mas ligados ao mesmo corpo. Os órgãos têm dignidade diferente, mas a importância é fundamental no conjunto. Então você às vezes fala,
eu só limpo ali atrás da igreja, ninguém está vendo, Deus está vendo. Eu só limpo lá o bebedouro lá de baixo que ninguém vê, Deus está vendo. Então, Ele chama cada um, cada órgão, cada pessoa desse corpo para uma finalidade. E Ele está vendo qual a finalidade de cada um. E você acha às vezes que não é reconhecido, você acha às vezes faz um trabalho pouco que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E isso não vai passar despercebido. O Espírito Santo está observando isso. A igreja só é verdadeira quando está cumprindo essa função do corpo, quando existe essa comunhão. Outro ponto também dessa igreja é o partir do pão. Não era só uma comunhão espiritual, que aí no versículo 46 também fala, que partiam pão de casa em casa. Ou seja, era uma comunhão também, como às vezes a gente faz. Chama os amigos, chama os irmãos para comer um churrasco com a gente, né? Mas isso é comum entre nós cristãos. Mas quantas vezes você fez uma comunhão, esse partir do pão, às vezes chamar a pessoa para sua casa, para um almoço, para um churrasco, mas quantas vezes você fizeram isso com o pretexto de buscar o Senhor? Quantas vezes fizeram isso com o pretexto de orar juntos, de ler a palavra de Deus, de buscar esse partir do pão com a finalidade de crescer como um corpo, com Cristo? Quantas vezes? E aí eu deixo para a reflexão dos irmãos que esse partir do pão não é um partir do pão apenas para a refeição, para a gente se alegrar no momento terreno, mas esse partir do pão pode ser também um motivo para a gente estar buscando a Deus junto. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Então, nessa noite, pense nisso. Quando há infecção, né, no nosso organismo, um membro está ferido, a gente precisa um do outro. Pessoas precisam de respostas, às vezes, por seus anseios. Pessoas precisam de respostas, às vezes, para uma coisa que ela está passando ali. Às vezes, os pastores, os presbíteros, não podem dar essa resposta. Às vezes, está ocupado com outros momentos. Quem vai dar a resposta para essa pessoa? Quem vai socorrer essa pessoa? Pode ser vocês. As cargas não tem que ficar só em cima das lideranças. Cada um, nesse corpo, precisa tomar a sua posição. Precisa tomar essa posição de, como corpo, a sua função, colocar-se como órgão naquele lugar que Deus tem colocado. E eles também perseveravam na oração. Perseveravam na oração. Crer em conjunto faz com que nós oremos. Eu achei interessantíssimo também que o diácono aqui no começo do culto falou sobre oração. E esse tem sido um ponto que Deus tem falado bastante comigo esse ano, sobre oração, né? E o maior exemplo de oração que a gente pode encontrar é Cristo, que quando os discípulos estavam lá procurando, onde está o mestre? Onde está o mestre? Onde está o mestre? E aí, onde encontraram o mestre? Onde encontraram o mestre? O mestre estava lá orando. O nosso Senhor do universo, o nosso noivo querido, estava orando. Antes de agir, antes de andar sobre o mar, ele estava orando. Ele estava na dependência total do Espírito Santo. Ele como Cristo. Então, quando eu vejo isso, eu falo, eu sou cristão, vocês são cristãos. Nós temos que seguir ao nosso mestre. Buscar a oração, né? E eu não quero aqui romantizar a oração, falar, nossa, é uma coisa maravilhosa, uma coisa super sensacional e é facílima. Não é. Como o diácono botou aqui, oração é batalha. Oração é batalha. É doída. Dói porque ela machuca o nosso ego. Mostra que a gente não é capaz. Mostra que não somos nada. Nada sem Cristo, nada sem o Espírito Santo. Isso que a oração nos mostra.
Vocês podem perceber, os cultos de oração em todas as igrejas são os mais vazios. Se essa igreja estivesse orando com afinco, se outras igrejas estivessem orando com afinco, esse Brasil, esse mundo já tinha mudado. Já tinha se rendido aos pés do Senhor. Mas essa oração nossa tem que melhorar. Nossa, eu me coloco também como tem que melhorar. Cada vez mais. Os grandes homens de Deus, os grandes homens que fizeram história da fé, você pode se perceber que eram homens de oração. Eram homens que oravam 4, 5 horas por dia. Se rendiam aos pés do Senhor. Buscando essa força que vem do alto. Essa presença do Espírito Santo que vem do alto. Então é isso que a gente tem que fazer. Orar, buscar o Senhor. Mas você vai dizer, mas eu não tenho tempo. Né? John Piper fala uma coisa muito interessante, grande pregador. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Então o tempo que você fica às vezes no Facebook, tempo que você fica no WhatsApp, e aí você chega no final do dia, não vai dar tempo de orar. Nosso dia hoje foi tão agitado. O Senhor vai cobrar isso. O Senhor vai falar isso. Essa falta de tempo que você diz aí que tem, será se não é porque você está dando prioridade para as coisas erradas? Então, tenha esse momento de oração. A.M. Bounds também, que ele tem um grande livro, que é O Poder Através da Oração. A gente tem um trabalho lá na igreja de Clube da Leitura, e a gente leu esse livro esse ano, né? O pessoal até do clube aqui, meus 2 amados irmãos estão aqui também. A gente leu esse livro nesse começo desse ano, O Poder Através da Oração. Você pode achar ele facilmente na internet, pode pesquisar até hoje, O Poder Através da Oração. O pastor Jonas Madureira até fala, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. É um livreto muito pequeno, 40 e poucas páginas, mas ele fala 2 coisas. O poder através da oração diz, a oração é o trabalho mais sério dos nossos mais sérios anos. E outra coisa que ele também diz, a oração é um trabalho espiritual, e a natureza não gosta de tão árduo trabalho. A oração não é um desejo nosso, mas é necessário. Quem quer caminhar nos caminhos do Senhor, sem pestanejar, sem se desviar, sem se entregar para os desejos desse mundo, tem que ser uma pessoa de oração. Todos os dias, todos os momentos. Aquele versículo que diz lá em 1 Tessalonicenses, orar sem cessar, ele diz que você tem que orar sem cessar. É orar quando está acordado, é orar quando você está na rua, é orar quando você está em casa, é orar quando você está fazendo comida, é orar quando você vai encontrar com alguém, é orar o tempo todo. Mas eu preciso me ajoelhar o tempo todo? Não, aqui oração. Ter a vida de oração, começar a buscar essa vida de oração. Então Deus, que Ele fale conosco, antes de começar o dia, ore. Antes, querendo ver o milagre, ore. Está sofrendo, ore. É assim que você vai vencer os desafios. É assim que você vai vencer as dificuldades dessa vida. Amém? E aí Marcos vem falando aqui, lá em Marcos vem falando que e foram para o Getsemane, e Jesus estava fazendo o que lá também? No momento de sofrimento, Jesus estava orando também. Jesus estava aclamando ao Pai. Todo momento, Jesus voltado para essa presença do Espírito Santo. E essa oração também trazia aqui no versículo 43, que fala assim, que essa oração trazia temor para ele. Temor não é medo, temor é respeito. Traziam esse respeito ao Espírito Santo. Porque quem ora, quem sabe que está a todo momento na presença do Senhor, sabe que Ele está em todo lugar, sabe que Ele é onipresente. Então tem esse respeito, tem isso no coração, esse temor, essa vontade, dizendo que está a todo momento diante do Senhor. Esse é o temor. Temor é profundo respeito, profunda reverência. Quem vive com reverência sabe que por onde ele passa,
a presença de Deus está ali. Quem vive com reverência sabe que onde estiver, Deus está vendo. Quem vive com reverência sabe que Deus está em todo lugar e o Espírito Santo está habitando em nós. Então, esse temor, essa reverência, essa igreja aqui tinha, e nós também temos que ter. E hoje a gente fica tão assim, né? Também no ponto das maravilhas, que fala aqui no versículo 43, muitas maravilhas e sinais faziam os apóstolos. Hoje em dia a gente vê e fala, poxa, como a gente não vê mais aquelas maravilhas de antes, né? Pessoas sendo curadas, pessoas mortas sendo ressuscitadas. Esses sinais de Cristo, onde estão? Né? No capítulo 3 lá de Atos, Pedro cura um coxo. No capítulo 5, a sombra de Pedro cura. No capítulo 8, Filipe cura os paralíticos e coxos. No capítulo 9, Pedro também cura Enéas. Deus, ele continua intervindo na nossa vida. Deus não está fora do controle. Deus está no controle. Essa é uma frase que eu gosto muito e repito muito. Às vezes falo até o meu filho. Mas como é que vai ser? Deus está no controle. Mas como é que... Deus está no controle. E a marca disso era como esses maravilhas e sinais aconteciam, pelo temor a Deus. Quem sabe que Cristo estará ali, tem temor a Ele e sabe que aquela maravilha, aquele sinal pode acontecer, porque Cristo está ali. Se você veio aqui hoje procurando um milagre, Cristo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Peça a Ele esse milagre, peça a Ele esse problema que você veio trazendo hoje. Peça a Ele. Essas maravilhas e sinais ainda acontecem, eu creio. Eu creio que ainda acontece essas maravilhas e sinais. Mas a gente tem que ter essa fé que Ele está no controle. Todos os que criam estavam juntos e tinham isso em comum. Perseveravam unânimes na oração. Era como uma família, né? Também uma ovelha, né? Cristo dá muito esse exemplo, né? Uma ovelha perdida. Uma ovelha que está perdida, ela está fácil para os lobos comerem ela. Então, uma ovelha que está solta, eles não. Eles perseveravam unânimes todos os dias. E juntos, união, unidade, como uma família. Eles tinham esse desejo de estar juntos. Vendiam até as propriedades e fazendas com esse sentido de abençoar o irmão, né? Doavam de coração. Mas, né, como a gente vê lá no capítulo de Atos, capítulo 5, a gente vê o caso de Ananias e Safira, a gente às vezes não entende por que o Espírito Santo fez com que eles morressem. É por conta disso, que eles vendiam as propriedades para abençoar, para que eles estivessem juntos, para que eles estivessem em comunhão. Mas Ananias e Safira, mais do que vender essa propriedade, eles tiveram a soberba de ficar com uma parte disso. Vamos vender, está todo mundo vendendo, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo... E aí eles venderam. E com isso, eles pegaram, vamos pegar uma partezinha para a gente, porque se a gente vender, a gente vai ficar sem nada, né? Ou seja, a ganância. Muitas vezes você quer fazer as coisas porque todo mundo fazendo. Você quer agir de determinada forma porque está todo mundo agindo. Mas e você com Cristo? Cristo está vendo o seu coração, e Cristo sabe aquilo que você está fazendo. Cristo sabe aquilo que estamos fazendo. Ele olha para dentro do nosso coração e Ele vê qual é o desejo dessa pessoa. Ela está fazendo aquilo ali com realidade? Ela está fazendo isso aí com dedicação? Ou ela está fazendo para mostrar para os outros? Cristo enxerga isso. O Espírito Santo sonda isso nos nossos corações. Então temos que ter cuidado com isso. E eles caíram na graça do povo. Então, uma igreja maravilhosa dessa, uma igreja que se rendia à palavra, à oração, à busca do Espírito Santo, à comunhão, ela caiu na graça de todos. Não é igual hoje a igreja cai na graça que todo mundo quer ser evangélico e está na modinha, não. É cair na graça porque era uma igreja verdadeira. Era uma igreja santa. Aquelas características chamavam a atenção dos outros. Nossa, tem tanta pessoa reunida em oração e eles não saem dali. Que coisa maravilhosa é essa? O que está acontecendo ali? Chamava atenção. Será que essa igreja hoje só está chamando atenção
por aquilo que ela faz. Ah, essa igreja é boa porque ela faz ação social. Legal, não tá errado. Mas, além da ação social, a gente tem que pregar isso aqui, ó. Palavra de Deus. É isso aqui que transforma. É Cristo que transforma, não é ação social. É o Espírito Santo que transforma. Então a gente tem que pregar isso aqui. Orar, buscar a Deus pelo nosso exemplo, né, como eu coloquei aqui, o tipo de noiva que estamos sendo. Todos os dias, Cristo acrescentava, o Espírito Santo acrescentava, né? Em Atos 1,15 eram 120 pessoas, em Atos 2,41 era 3.000 pessoas, em Atos 4,4, 5.000 pessoas, ia crescendo, ia se multiplicando. A obra é do Espírito Santo, Ele vai fazer multiplicar, Ele vai fazer crescer, mas a gente tem que pregar. A gente tem que pregar a palavra. Encha as tuas redes sociais de palavra, encha todo dia o WhatsApp dos seus amigos de palavra, mas não é aquela palavra vazia não, que você pega assim e copia, não. É palavra, é coisa que você está vivendo, é a sua vivência com Cristo, palavra de Deus. Então, isso, a obra do Espírito Santo vai acrescentando, e vai fazendo a igreja crescer. Então, nessa noite, para finalizar, eu quero deixar aqui para os irmãos o seguinte, uma reflexão. Hoje, assim que você sair daqui, pense, alguém que você já faz algum tempo que não vê na igreja, já faz algum tempo que você não vê, que não visita aqui, pense nessa pessoa, pode ser até nesse momento, ore por ela, clame a Deus por ela, que toque no coração, que o Espírito Santo faça a obra no coração, mas também você vai lá e vai falar com ela. Pense em alguém, fale com essa pessoa. Se cada um aqui falar com uma pessoa, no próximo culto, já vai ter que fazer inscrição, porque vai estar lotado aqui. E no próximo culto, mais uma pessoa, vai lotar. E no próximo culto, mais uma pessoa, vai lotando. Isso é a comunhão. Essa unidade tem que existir entre nós. E mais outra reflexão é, que tipo de noiva a gente tem sido? Será que a gente é igual às 10 virgens lá que tem na parábola? Será que a gente somos a noiva que está dispersa, que está dormindo? Ou será que a gente é a noiva que está atenta? Está atenta aos sinais que estão acontecendo? Está atenta a que o noivo já entrou no altar e está só esperando a noiva para um dia concretizar, de estarmos juntos para sempre? Será que a gente está desatento? Não estamos vendo as coisas que estão acontecendo e estamos deixando que esses sinais toquem o nosso coração e nos faz chegar mais próximos, mais unidos, mais juntos em união? Então, nessa noite, eu peço isso. Peço que cada um aqui reflita nisso. E para você que de repente está aqui ouvindo, que não conhece a Cristo, os sinais que Ele fazia, as maravilhas que Ele fazia, trouxe com que esses homens de Deus entregassem a vida. Você pensa um pouco assim no lado de marido e mulher. Quando você ama demais uma pessoa, você se entrega por ela. Essas pessoas amavam demais a Cristo porque Ele é real. Morreram por Cristo da forma horrenda que viveram porque Ele é real. Então você aqui hoje que de repente não conhece a Cristo ainda, venha conhecer esse Cristo maravilhoso que ainda opera sinais, esse Cristo maravilhoso que quer ter essa comunhão com você, esse Cristo maravilhoso que quer tocar seu coração e transformar a sua vida. Amém? Então, encerro aqui essa mensagem, que o Senhor Deus possa transformar a nós como noiva ataviada a cada dia mais, que a sua igreja possa estar a cada dia mais voltada para Cristo. Ele está voltando. Que você possa dizer nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. Esteja com o coração atento e aberto a isso. Amém? Amém. Deus te abençoe, Jonatas. Permaneça assim, na presença do Senhor.
aplicando para si a palavra de Deus e transmitindo a outros também, porque esse é um caminho abençoado de Deus, compartilhamento da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.